Boa tarde, meninos. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as características gerais dos vírus, que é um conteúdo do terceiro ano do segundo trimestre. Porém, devido a essa pandemia de coronavírus, eu vou estar adiantando um pouquinho esse conteúdo em forma de resumo para vocês. Vamos lá. Então, para a gente entender um pouquinho desse universo que são os vírus, a gente precisa compreender que os vírus eles têm características bastante peculiares. Eles não são considerados seres vivos, porque eles não se encaixam dentro de alguns padrões necessários para isso. Por exemplo, os vírus eles não são compostos por nenhum tipo de célula. Então a gente fala que os vírus são denominados acelulares. Eles não são formados por nenhum tipo de célula. Eles não têm metabolismo próprio. E fora de um hospedeiro, ele não tem nenhuma atividade. Uma característica bem importante que o vírus terá será o seu ácido nucleico, que é o material genético que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Outras características importantes do vírus é que esse material genético ele sempre vai ser protegido. Essa proteção é um envoltório proteico que vai envolver esse material genético. Esse envoltório proteico eu vou chamar de capsídeo. Esse capsídeo ele pode ou não estar envolvido também por uma outra película. Essa película que pode envolver também esse capsídeo é uma película lipídica, que é derivada da própria membrana celular de quando o vírus sai de dentro da célula. Os vírus eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só sobrevivem dentro de uma célula. A reprodução viral, a sua construção, a multiplicação do seu material genético só acontece se o vírus estiver dentro de uma célula. No ambiente, o vírus ele simplesmente é inerte, ou seja, ele não tem nenhuma atividade metabólica. Para a gente ter uma noção da dimensão dos vírus, os vírus eles são medidos em nanômetro. Um nanômetro equivale a 1 milionésimo de milímetro ou 1 bilionésimo de metro. Então seria 1 metro dividido em 1 bilhão de vezes. Seria um nanômetro. Então a gente vai comparar aqui algumas medidas para vocês entenderem melhor. Por exemplo, uma hemácia, que é uma célula humana, ela vai ter 10.000 nanômetros. 10.000 nanômetros. Uma bactéria Escherichia coli, ela vai ter 1.000 nanômetros. Já o vírus, eu vou ter uma variação de 24 nanômetros a 300 nanômetros aproximadamente. Ou seja, os vírus são infinitamente pequenos, muito mais do que as próprias células, já que eles precisam sobreviver dentro desses outros organismos. Para a gente entender mais um pouquinho sobre essa questão, se o vírus, se o vírus é um parasita intracelular obrigatório, se ele não tem célula, então eu posso dizer que o vírus não é um ser vivo. E é uma questão bastante debatida dentro da biologia, que ainda o vírus ele não é considerado um ser vivo por faltar algumas características de seres vivos nele. Então a gente fala que o vírus ele não é um ser vivo. Então quando a gente fala em matar o vírus, a gente está falando em destruir o capsídeo, a membrana lipoproteica, destruir o material genético, mas matar em si o vírus não seria possível, já que ele não é um organismo vivo, ok? E aí nós temos dois tipos de vírus bastante conhecidos. O primeiro vírus, que tem um formato de cápsula lunar, é um vírus bastante conhecido, que a gente sempre desenha, é chamado de bacteriófago. Esse vírus bacteriófago ele é exclusivo de bactérias. Esse vírus é um vírus muito simples. A gente observa que ele tem basicamente duas estruturas. Ele vai apresentar um capsídeo e ele vai apresentar um material genético, no caso, um DNA. No nosso outro vírus, do vírus da Covid-19, do coronavírus,
nós temos um vírus um pouco diferente. Observe que o bacteriófago ele é um vírus simples, então eu vou chamar ele de não envelopado. Ele só tem o capsídeo que protege o material genético. Já o vírus da Covid-19, eu vou chamá-lo de vírus envelopado, porque ele vai ter o material genético, o ácido nucleico, que está representado pela cor vermelha aqui do nosso desenho. Nós vamos ter um capsídeo que vai envolver esse material genético e nós teremos ainda uma membrana lipoproteica, que eu falei lá atrás, que vai envolver esse capsídeo. Então é como se o material genético tivesse envolvido por duas estruturas. A primeira estrutura é uma membrana lipoproteica, então basicamente é formada de gordura e proteína. O capsídeo é o material genético. E é exatamente por ter essa membrana lipoproteica que é tão eficiente o uso de sabão, detergente, sabonetes líquidos e até álcool para destruir esse vírus. Porque se eu destruo essa membrana lipoproteica, o meu vírus ele não consegue mais infectar a minha célula. É importante a gente salientar que existe vírus para cada reino. Então, eu vou ter vírus para reino animal, eu vou ter vírus para reino vegetal, eu vou ter vírus para o reino protista, para o reino fungi, e eu vou ter vírus para o reino protista. Ok? Perdão, aqui é reino monera. Bactéria, reino monera, reino fungi, e, por fim, reino protista. Então é interessante a gente pensar que todos os reinos têm vírus. Então os vírus são específicos de cada reino. É muito importante lembrar que ainda não foi observado que um vírus possa pular a barreira de reino. Por exemplo, eu tenho um vírus aqui do reino monera e de repente esse vírus infecta uma célula do reino vegetal. Isso eu não vou observar. Pelo menos não foi observado até hoje. A gente diz que o vírus tem uma grande especificidade. Determinados vírus se ligam a determinadas células. Por exemplo, o vírus da Covid-19 vai se ligar à célula humana, mas ele não liga a outros animais. Foi até observado a presença do vírus em um cachorro, porém o cachorro não apresentou sintomas. O que é possível o vírus também infectar esse animal, não estou dizendo que não é. Porém, o vírus ele tem uma alta especificidade. Então, o vírus que infecta os seres humanos, eles podem ou não infectar outros animais. Geralmente não infecta. Por que isso acontece? Porque o vírus ele tem um processo, uma estrutura que a gente sempre chama, para ficar mais fácil de lembrar, de chave-fechadura. Como que funciona essa estrutura? Imagine o seguinte, eu tenho 10 chaves e eu tenho uma porta para abrir. Se as 10 chaves são diferentes, eu só tenho uma chave que abre a porta. E é exatamente isso que acontece com o vírus. O vírus vai ter glicoproteína da cápsula, que são estruturas com formatos bastante específicos, que vai trazer essa especificidade do vírus. E na minha membrana celular, na célula, eu vou ter um receptor que vai se ligar a essa glicoproteína da cápsula viral. Somente quando o vírus se liga à célula, o material genético e o vírus conseguem entrar dentro da célula que vai ser parasitada. Então, por isso que eu falo que o vírus tem uma grande especificidade. Quando eu vejo, por exemplo, a gripe suína, gripe aviária, que é uma gripe comum em suínos e em aves, quando eu percebo que esse vírus está passando para os seres humanos, significa que o vírus acabou adquirindo de alguma forma a especificidade também para ser humano. Então ele adquiriu a especificidade para a ave e para o ser humano.
Isso acontece também com o coronavírus e os demais vírus também. É importante a gente pensar que os vírus eles precisam se reproduzir dentro dessa célula. Existem 2 ciclos de reprodução viral que é muito importante a gente conhecer. O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Eu vou dar mais importância ao ciclo viral que vai se reproduzir o nosso coronavírus, ok? Então, que seria o nosso ciclo lisogênico. Como que vai funcionar? Eu tenho aqui 3 tipos de vírus diferentes, 3 possibilidades. Existe vírus de DNA, ou seja, dentro do capsídeo dele, o material genético é o DNA. Existe vírus de RNA, dentro do capsídeo eu tenho um RNA, ou seja, uma única fita, né, com as informações. E eu tenho um retrovírus, que é um vírus de RNA diferente, porque ele pode se transformar em um vírus de DNA em algum momento. Bom, para falar do coronavírus, eu vou falar apenas dos vírus de RNA nesse momento. Como é uma aula somente para a gente entender um pouquinho desse vírus em específico, eu não vou colocar os demais para ficar um pouco mais fácil para a gente entender. O vírus de RNA, ele já tem uma mensagem de como construir uma proteína. Se a gente lembrar bem das nossas aulas anteriores, do ano anterior, do segundo ano, nós vamos ver que nós temos 3 tipos de RNA. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Dentro dos vírus, nós temos o RNA mensageiro, ou seja, o coronavírus traz uma mensagem. Essa mensagem é uma receita de como construir novos vírus, novas proteínas virais. Então, o vírus vai entrar dentro da célula. Essa proteína viral, esse RNA, vai ser direcionado diretamente para o RNA ribossômico. E a partir do RNA ribossômico, a célula vai começar a construir todas as proteínas virais que está descrita nesse RNA mensageiro. Então é interessante que a célula para a sua atividade e começa a fazer uma atividade em função do vírus. O vírus começa a dominar essa célula. O vírus consegue fazer com que essa célula fique simplesmente trabalhando em função da reprodução de novas proteínas virais. Quando os vírus, enfim, ficam prontos, as novas proteínas virais elas são construídas, são colocadas dentro de capsídeo, esses vírus precisam sair de dentro dessa célula. Quando o vírus sai de dentro da célula, esse vírus acaba levando, observem aqui no primeiro desenho, que nós temos um vírus apenas com capsídeo viral. Quando esse vírus vai se aproximando da membrana plasmática da célula e vai saindo dela, a gente observa que ele acaba levando parte da membrana celular junto com ele. E é nesse momento que forma um envelope. E é justamente esse envelope que vai ficar protegendo aí esse capsídeo e o material genético. E vai trazer também a especificidade. Não vou falar muito do ciclo lítico, porque o ciclo lítico acontece mais com bacteriófago, né? Isso daí a gente vê num outro momento. E aí a gente vai entrar agora mais específico sobre os sinais, sintomas, forma de transmissão do novo coronavírus. O agente etiológico, o causador, é a SARS-CoV-2, que causa a doença, né? A gente vai denominar aí de Covid-19. A princípio foi chamado de coronavírus. Essa SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. A SARS-CoV-2 ela não é uma doença nova, tá? Esse vírus já tem uma família que foi descoberta em 1960 aproximadamente, e já tivemos alguns outros surtos causados por vírus dessa família. Mas a Covid-19
é o primeiro vírus desse grupo que infecta seres humanos. Então é o seguinte, a forma de transmissão, como que eu vou transmitir esse vírus? Preciso ter sintomas? Não. Não preciso ter sintoma. Cada organismo vai agir de forma diferente com o vírus. Então imagine que você acabou de contrair apenas um vírus. Esse vírus vai entrar dentro da sua célula, fazer todo aquele processo que nós vimos anteriormente no resumo, e ele vai começar a se multiplicar e ele vai ser liberado nas suas secreções. Na saliva, né, nas gotículas de saliva, no espirro, nas secreções, né, da mucosa oral, nasal. Muitas vezes o indivíduo ainda nem apresenta sintoma, porque a carga viral ainda é muito baixa para ele apresentar algum sintoma. Ou o sistema imunológico da pessoa consegue criar anticorpos, consegue se defender do vírus sem que a pessoa apresente algum sintoma. E mesmo assim a pessoa consegue transmitir. Então vai ser transmitido por gotículas de saliva, espirro, tosse, secreções, contato muito próximo, não o aperto de mão em si não transmite a doença. Não se passa pela pele. Mas a gente fala para evitar esse contato próximo, porque justamente a mão é onde a gente geralmente coloca no rosto, no olho, coloca em maçanetas, corrimão, em objetos, e a gente acaba levando essa mão para o rosto, correndo o risco de contaminar, de infectar o nosso organismo com esse vírus através da mucosa oral e nasal. O período de incubação desse vírus. O que seria o período de incubação? É justamente aquilo que eu falei. É o período em que o vírus vai se multiplicar dentro das suas células, porém a quantidade de vírus é tão pequena que o seu organismo não vai sentir, não vai apresentar alguns sintomas. Então esse período pode variar de 1 a 14 dias. Geralmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele fica em torno aí dos 5 dias. A taxa de letalidade desse vírus é bastante questionável. Por ser um vírus novo, essa taxa de letalidade ainda está sendo calculada. Até a data da pesquisa para construir esse slide, a taxa de letalidade para idosos estava em 15%. Enquanto a de jovens era bem menor, seria uma taxa de 0,5% e a média global de 3,6%. Essa taxa de letalidade ela ainda pode mudar devido ao crescente número de casos. Então, à medida que a gente vai tendo casos letais, vai se fazendo um cálculo de letalidade para a gente poder comparar aí se está aumentando ou não a taxa de letalidade. Faz uma média de pessoas mortas e pessoas que sobreviveram para a gente conseguir aí fazer essa média de letalidade. Os principais sintomas. Existem vários sintomas e eles podem ser confundidos com dezenas de outras doenças. Mas os sintomas mais comuns é apresentar febre, tosse seca, fadiga e tosse com secreção. E também falta de ar. Estes são os principais sintomas. Observem que aqui, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que analisou 55 mil casos, em 88% desses casos foi apresentado febre, 68% tosse, 38% fadiga, 33% tosse com secreção espesso e 19% falta de ar. Observe que os outros sintomas, como dor articular, dor de cabeça e até mesmo olhos inchados, foi apresentado em menor parte dessa população, desses 55 mil casos. Ou seja, o sintoma pode variar de um indivíduo para o outro. E não necessariamente que esses sintomas tenham que aparecer todos juntos, como os dados estatísticos já mostram para a gente. Sobre o tratamento. Ainda não existe um tratamento específico para o coronavírus. É um vírus novo e nós não temos ainda um antirretroviral. O que seria esse antirretroviral? Seria um medicamento para impedir a síntese, impedir que esses vírus se multipliquem, impedir que o RNA mensageiro invada essa célula e essa célula trabalhe para esse vírus, para construir novos vírus.
Então não existe ainda esse medicamento. É mais provável que a gente consiga a confecção de uma vacina para poder imunizar as pessoas que ainda não pegaram a doença. É muito mais provável que a gente consiga uma vacina do que um antirretroviral para tratamento dessa doença, ok? No caso de coronavírus, é indicado repouso, consumo de bastante água, porque o nosso organismo vai ser exigido bastante, e as atividades metabólicas precisam de bastante água para acontecer com eficiência, além de adotar medidas, né, para aliviar os sintomas, medicamentos só para atenuar, não existe medicamento, então, para curar a doença. É importante manter as regras de distância, principalmente em locais públicos, como supermercado, manter de 1 a 2 metros entre um indivíduo e outro. É importante também a gente lembrar que um espirro sem proteção, as partículas de ar podem ser lançadas do nosso nariz a uma velocidade de aproximadamente 80 km por hora, e essas partículas são tão pequenas que podem ficar no ambiente por até 3 horas suspensa, ou seja, se eu entrei dentro de um ônibus e uma pessoa espirrou há 3 horas atrás, sem proteção, possivelmente eu posso pegar esse vírus. Considere sempre que as mãos estão sujas e nunca as leve à boca, olhos ou nariz. Passe álcool em gel em locais de uso comum, como torneira, maçaneta, chave de carro, celular, computador. Higienize também os produtos não comestíveis. Os produtos também de uso compartilhado, como shampoo, pasta de dente, é importante estar higienizando esses produtos. É bastante interessante higienizar os produtos quando chegam do supermercado, porque até esses produtos chegarem às prateleiras do supermercado, eles passam por várias pessoas. Passa por transportadora, passa por fábrica, por carregador, por repositor, passam por pessoas que estão ali vendo o produto, pegam para olhar alguma informação e pelo caixa do supermercado, do embalador. Então, olha quantas pessoas pode ter contato, por exemplo, com um pacote de biscoito. Então, o ideal é, ao chegar em casa, higienizar essas embalagens, já que o vírus pode sobreviver por vários dias em algumas superfícies. É fundamental também separar a roupa quando você sai de casa. Se você saiu com uma roupa, assim que chegar, já tire a roupa e já coloque para lavar. E é importante também higienizar alimentos. E o mais importante de tudo, manter a higiene das mãos, que é o principal fator de contaminação, porque a gente sempre leva a mão na região oral facial. Então é importante sempre manter as mãos lavadas, limpas. Não precisa ser com álcool em gel. As pessoas saem correndo para comprar o álcool em gel, mas ele é uma solução mais de urgência do que uma solução frequente. Se você está em casa, pode lavar tranquilamente com sabão. A gente sabe que devido àquela membrana lipoproteica do vírus, com o sabão vai diluir aquela gordura e o vírus não vai mais conseguir penetrar na nossa célula. E o álcool também tem uma função bastante semelhante. Então, é bastante interessante sempre usar sabão e água. Deixe o álcool só para casos de emergência. Por enquanto é isso, a matéria é muito maior, obviamente. Eu tentei resumir tudo em 25 minutos aproximadamente. Eu espero que tenham entendido e até a próxima.